Deus te abençoe neste momento, que você possa dar ouvidos à palavra de Deus nesta hora, que Deus ele está de braços abertos para te abençoar, para te ajudar, e quando todos estão contra você, diz que não tem jeito para a sua vida, Jesus, ele diz que é a esperança para todo aquele que nele crê, e você tem essa esperança em Jesus Cristo. Irei deixar aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 37 e o 38, que diz assim: Então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Versículo onde nos faz refletir e pensar o quão difícil é fazer a vontade de Deus neste mundo. O quão difícil é manter a obra de Deus de pé, porque o Evangelho ele sofre por falta de pessoas que preguem a verdade de Deus, que preguem a palavra de Deus assim como ela ensina, assim como ela diz. Porque nos tempos de Jesus, ou nos dias de Jesus, havia uma escassez de pregadores, de obreiro, para pregar o evangelho do reino. Naquele tempo, havia Jesus e os 12 apóstolos, 12 discípulos, e só quem pregava naquela época, no momento, era Jesus Cristo, porque os discípulos estavam aprendendo ainda a pregação de Jesus Cristo. E Jesus agora ele tinha o dever de espalhar as boas novas e a palavra do reino de Deus na terra naquela época. Uma época onde as pessoas estavam desacreditadas, onde as pessoas não estavam mais acreditando na palavra de Deus. Por quê? Porque naquele tempo havia muitos líderes em Israel, mas não tinham compromisso em pregar a palavra de Deus, mas sim eles tinham compromisso de pregar palavras bajuladoras que pudesse arrancar dinheiro das pessoas, arrancar sustento das pessoas e não ajudar as pessoas que precisavam de uma palavra de salvação, uma palavra de conforto. Mas o único naquela época que estava pregando a verdade, que estava fazendo maravilhas, milagres e maravilhas, era Jesus Cristo de Nazaré. E ele olhou no momento que ele estava curando cegos, aleijados, enfermos. Ele olhou para um canto e para outro. Ele disse: realmente a seara é grande, o campo é grande, mas os ceifeiros e os pregadores são poucos. Mas temos que rogar ao Deus que fez os céus e a terra, que mande pessoas com compromisso de pregar a palavra de Deus, pessoas com compromisso com a verdade, para pregar a palavra fielmente do jeito que ela é. E assim Jesus ele veio com esse propósito de pregar a verdade de Deus, de mostrar a verdade de Deus. E ele vai dizer que nós devemos rogar ao Senhor da seara. E hoje não é diferente. Há muitos
que se dizem pregadores da palavra de Deus, que fazem a obra de Deus, mas num sistema que hoje é estabelecido neste mundo, onde cantores eles cantam visando o lucro, pregadores pregam visando o lucro, o status, e não se preocupam com as almas, pastores que se preocupam em enriquecer, em cada vez mais ficar mais rico, e as almas a cada dia estão perecendo, e os poucos pregadores que têm compromisso com a palavra de Deus está sendo escanteado porque estão pregando a verdade, e a verdade não traz lucro, não traz riqueza e não traz status, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. A maioria não querem ouvir a verdade de Deus, mas querem ouvir palavras de bajulação, palavras que massageiam o seu ego, palavras que trazem alegria para eles, para fazer a vontade do mundo. Mas quando Deus levanta os pregadores que pregam aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, eles são chamados de hereges, são chamados de desviados, porque eles passaram agora a pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. E Jesus está nesses últimos dias falando e clamando que roguemos para que Deus possa levantar cada dia ceifeiros, pregadores, pessoas com compromisso com a palavra de Deus. E você, neste momento, pode ser uma pessoa que pode fazer a diferença nesse século 21, aonde muitos estão desacreditados, não estão com ânimo para caminhar, para louvar a Deus. E você que está ouvindo, está vendo este vídeo, pode ser um vaso na mão de Deus, pode ser um pregador da presença do Senhor. Ele chama cada dia as pessoas para fazer a sua vontade, as pessoas para estar em sua presença, mas por causa da preocupação do mundo, por causa da dificuldade do dia a dia, as pessoas não param para prestar atenção na palavra de Deus, mas que Ele possa te abençoar, Ele possa te dar a vida eterna, e que Deus te abençoe.